Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Para começar o vídeo de hoje, desculpa por eu ter sumido nessas últimas semanas, mas eu vou explicar o motivo, tá? Para vocês entenderem. O que acontece? Nessas últimas semanas, minha filha teve uma semana de prova, né? Então eu tive que me dedicar a isso, estudar com ela, sentar e tudo mais. Então a gente sentou, a gente estudou. Eu vou até gravar um outro vídeo para me explicar mais ou menos aí como que é a nossa dinâmica estudando, né? Mas a professora não passa exercício de casa, mas em compensação eu tenho que estudar para as provas com ela, né? Então, ela teve ali uma mudançazinha, porque ela tem um dia onde ela tem artes, né? Então, eles fizeram a mudança. Em vez dela ter, na sexta-feira, geografia e história, eles botaram para quinta-feira, né? Mas só isso, mas foi uma semana a qual eu me dediquei mais ainda para poder estudar com ela, né? Depois ela teve uma semana de pausa, que foi a semana aonde eu comecei a estudar para as minhas provas, né? Onde eu tive que fazer resumo, dar uma lida onde eu não podia, já tinha feito o resumo do resumo, então tinha que dar uma lida. Eu tenho um outro caderno onde eu vejo assim as questões, né? Porque criminologia e investigação e perícia criminal tem exercícios, então eu anoto no meu caderno de eu para poder estudar depois. Então eu também estudei por ali. E logo em seguida, ela teve outra semana de provas. Por que ela teve outra semana de provas? Porque na escola dela tem a semana de provas e uma semana que eles falam que é de recuperação, onde todos os alunos Posso? É só gravar, gente. Eu comecei a falar, pronto. Né? Então, ela, onde todos os alunos obrigados, não vou falar obrigados, mas todo mundo tem que fazer. Melhor assim. Então, é uma semana onde todo mundo tem que fazer. Por quê? Se por acaso na primeira vez você tirou, sei lá, matemática, você tirou 40, e nessa que eles falam que é recuperação, né? Você tirou 80, o que vai prevalecer a nota mais alta, né? Então, mais uma vez, eu parei tudo e me dediquei 100% a ela pra gente, né? Como eu não sabia as notas da primeira prova, então eu tive que, né, me dedicar a ela 100%, mesmo sem saber a prova, porque eu não sei se ela tirou nota boa, se ela tirou nota ruim. E o que eu passo para ela independente se você tirou nota boa na primeira, e você, independente se você tirou nota ruim, esquece isso. Encara aquela prova como se fosse a primeira. Você tem que dar tudo de si. Por quê? Eu já vi mães falando assim, ah, não, meu filho tirou nota boa na primeira, então ele não vai estudar para essa matéria. Eu não vejo muito, sabe, sentido nisso. Para ensinar eles pro futuro, né? Eu tô botando assim, para ensinar as crianças pro futuro. Então eu falo para ela, ah, você tirou nota boa? Porque às vezes a professora dá uma corrigida. Beleza, ok. Encara essa prova como se você não tivesse feito a primeira. Então dá tudo de si. Ela, ah, mãe, eu errei isso e tal. Então ali ela conversando comigo fala, isso aí foi por falta de atenção, isso aí, né? Não boto muita... Posso? Gente, ele quer carinho. Aí ele fica assim, liga não. Então eu falo com ela, encara isso como se fosse a primeira, né? Ah, eu errei isso, que às vezes eu pergunto pra ela, às vezes não, eu pergunto sempre pra ela o que aconteceu. E ela fala, e eu falo pra ela, olha, isso aí foi por falta de atenção, às vezes acontece, na próxima você já sabe e tudo mais, entendeu? Eu converso muito com ela, então eu tive que parar para poder me dedicar a ela. E aí veio essa semana, né, a qual eu estou gravando para vocês. Se vocês escutarem outro barulho de calopsita, não é ele, tá? É a fêmea que tá aqui, ela chama Clarinha, só que ela não gosta muito de aparecer, ela é mais tímida. Mas voltando ao assunto do vídeo.
E aí, chega essa semana, a qual eu gravo pra vocês. Hoje é quarta-feira, dia 28. E chega a minha semana de provas, né? E o que aconteceu? Teve uma disciplina que eu gabaritei, né? Foi, assim, foi uma surpresa, porque de todas foi essa e uma outra que eu achei um pouquinho mais difícil. Não é questão de conta nem nada, tinha muita leitura, então tinha uma outra questão que tinha pegadinhas, então eu fiquei na dúvida ali entre algumas mas deu tudo certo. Teve disciplina que eu não fui muito bem, mas assim, eu não tô me cobrando como antes eu me cobrava. E o que aconteceu? Abriu as minhas provas, algumas abriu sábado, né? Sábado agora. Hoje é dia 28, então abriu sábado agora. Aí eu fiz algumas sábado e outras eu fiz domingo e depois eu fiz na segunda, tá? Por que eu optei fazer esses 3 dias? Vamos lá. Na verdade, não tinha nada programado, tá? Eu programei para fazer de segunda a sexta, pulando na quarta-feira, porque vocês sabem que minha filha tem psicólogo, né? Nas quartas-feiras. Só que eu tava tão tranquila, eu tava com a cabeça mais... Não sei, no sábado eu acordei mais leve, mais relaxada. Então eu falei assim, quer saber? Vou fazer uma prova hoje. Eu fiz, porque criminologia... Eu cismei com criminalista, gente. Criminologia. Não sei por que eu cismei com criminalista. E aí, no domingo eu tirei o dia mais pra relaxar, pra descansar. Fiz ali, dei algumas revisõezinhas, né? Dei umas passadinhas e acabei entregando a recuperação de publicidade, propaganda e marketing do trabalho que eu tinha feito. E na hora de enviar, eu acabei enviando o que estava em branco, né? Então, acabei fazendo só isso, e fiquei off. Fiz a minha programação da semana, né? Quando foi na segunda-feira, eu resolvi fazer a de marketing, né? Então, eu fiz a de marketing na segunda-feira. E aí, eu tinha esquecido que a minha filha não ia ter aula ontem, terça-feira, dia 27. Falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou adiantar logo. Então, eu já aproveitei e fiz marketing, investigação e perícia criminal, né? Então, eu já fiz todas as minhas provas. No site da Anhanguera já saiu o resultado, né? Já saiu a correção. No site da Unopar não sai a correção, tem que esperar a data. Mas eu tenho um caderno onde eu anoto o que eu errei, o que eu acertei. Então, eu vou deixar abrir, né, a correção dessas duas para mim poder anotar no caderno. E hoje, a minha filha tem psicólogo, né? Então, o que aconteceu? A psicóloga, em vez de atender ela 3 e pouca, né, 3 horas, vai atender ela mais cedo. Então, assim, pra mim foi melhor eu ter adiantado, né? Contratempos acontecem, eu não sabia que ia acontecer esse contratempo, ela me avisou ontem. E amanhã eu tenho médico, né? Então, assim, pra mim foi melhor. Já estou de férias? Sim e não. Por quê? Publicidade e propaganda e marketing, semana que vem eles vão abrir uma avaliação substantiva, que é onde todas as disciplinas abrem dois exercícios de cada, né? Então, vou até gravar um vídeo para vocês verem como é que é. Então, assim, não estou pegando tão pesado, porque até então eu já fiz as provas, já fiz outras avaliações, então tá mais tranquilo. Mas semana que vem tem isso. Investigação e perícia criminal, eu fiz um projeto, né, que esse ano, na verdade, esse semestre, né, primeiro semestre que eu tô, então esse semestre foi sobre a CPI da Covid, né? Então, eu tive que fazer um trabalho em cima do relatório dessa CPI. Já entreguei, tinha mais tempo para entregar, até dia 4/6, mas eu já entreguei, já fiz a entrega já.
Então eu tô esperando a correção. E aí, nessa correção, eles vão me falar, né? Que eles não botam correção, eles botam recuperação. Eles vão me avisar se, tipo, foi bom, se não foi, se precisa consertar. Mas eles não dizem assim, ah, você precisa consertar a norma da ABNT, né? Ou se não, o desafio tal tá errado. Eles vão dizer ali mais ou menos o que eu deixei de fazer, né? Mas eles não vão colocar em qual desafio, na onde que tá o erro, nada, né? Nem a norma ABNT eles vão falar assim, olha, no desafio 3 você esqueceu de colocar a norma ABNT. Não, eles vão falar assim, o trabalho tem que ser de acordo com a norma ABNT. Então, eu tenho que me virar e procurar onde que eu não deixei a norma ABNT, né? Então, é assim que eles fazem. Então, eu tô esperando essa correção. Criminologia, não tem nada, né? Mas eu creio que deve abrir mais alguma coisa, não sei por quê. As férias da criminologia e investigação perícia criminal, eu já olhei, eles começam dia 1º de agosto. Então, assim, não sei se vai ter mais alguma coisa. Eu sei que vai entrar o período de recuperação agora no mês 6, então pode ser por isso, tá? Eu não fiquei em recuperação em nenhuma, então, assim, eu tô tranquila. E publicidade e propaganda, eles abrem essa avaliação, né, substantiva, e aí vem a recuperação, eles abrem as férias igual às férias da escola normal, na data das férias normais, assim, eu achei mais ou menos comparado com a da minha filha, eu entro uma semana antes, né, mas eu volto no mesmo dia que começa as aulas, que é a primeira segunda-feira de agosto, né, então eu volto no mesmo dia. E após, eu vou ter aula liberada. Já tive aula liberada agora no mês de maio. Vou ter aula liberada no mês de junho. Julho, agosto eu não tenho nada. E volto em setembro. Então, assim, por mais que cada site abre umas férias diferentes, eu vou ter, bem ou mal, um descanso. E aí eu vou tirar esse tempo para poder me dedicar ao concurso público, né? Porque vocês sabem que eu quero a área administrativa, né? Então eu vou me dedicar ao concurso. Não vou falar para vocês assim, ah, mesmo nas férias você vai ficar estudando tantas horas? Não, nas férias escolares da minha filha eu vou diminuir um pouco a carga horária para me poder ficar com ela, para me poder sair com ela, dar uma volta e tudo mais. E também tem a questão da minha outra filha do coração que vem para cá também, então tem que, né, diminuir um pouco a carga horária para me poder dar atenção para as duas, né? Então, mas nesse período que ela ainda tá na escola, eu tô me dedicando aos estudos, como se fosse um dia normal para mim, né? Não deixei de estudar, também não vou diminuir por enquanto, não, tá? Por enquanto não, porque tem outras avaliações aí, então, bem ou mal, por mais que eu esteja tranquila, mas eu tenho que também dar uma revisada para me poder tirar uma nota boa, né? Mas, assim, não tô me cobrando tanto, porque em questão das provas já acabou, né? Graças a Deus. Eu tô mais tranquila, porque quando abre essa semana, abre muitas matérias, então acaba me dando mais ansiedade, né? Então vocês sabem que quem tem ansiedade sabe que a gente sofre e muito com isso. Então, assim, esse vídeo é mais pra dar uma explicação pra vocês mesmo por que eu sumi, por que eu dei essa sumidinha aí. Mas foi por isso mesmo, tá? Eu quero aproveitar esse período, né? E gravar mais vídeo pra vocês da minha realidade. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários, que eu vou fazer o meu melhor pra gravar o vídeo, né? Respondendo a pergunta de vocês. Então, assim, vou aproveitar esse período pra gravar mais, pra poder me dedicar mais e não ficar tanto tempo aí sem gravar, né? E teve uma seguidora que me perguntou sobre o barulho, gente. É ele. O barulho é ele. Sempre é ele.
né? Eu tenho ele aqui dentro de casa, tenho ele, tenho a Clarinha. Eu tenho 2 periquitinhos que eu botei o nome de Luz e Sol, mas eles ficam caladinhos. Eles ficam na gaiolinha deles, apesar que de vez em quando eles andam aqui pela casa também, mas é mais difícil, eles ficam mais lá, a gaiola fica aberta. Eu tenho o Thor, eu vou até tirar aqui pra mostrar pra vocês o Thor, mas ele tá debaixo da minha mesa e, tipo, ele sempre fica aonde eu tô estudando, sempre. Agora que eu tô aqui gravando, aí ele tá ali um pouquinho distante, mas olha só, calma aí. Thor! Tá vendo, gente? Ele fica mais ali, mas quando eu não tô, ele fica ali perto de mim, né? Que enquanto eu tô sentada ali, ele fica ali sentadinho nos meus pés, então acaba apoiando meus pés nele, fazendo carinho nele também, né? Mas, enfim, pessoal, esse vídeo é mais pra explicar o meu sumiço, pedir desculpa pra vocês, vou tentar dar o máximo pra mim não sumir desse jeito mais. Prometo pra vocês que vou dar o meu máximo pra mim não sumir desse jeito. E, fora isso, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixe aqui nos comentários. Algum comentário também pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler todos e vou responder. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!